E lá vamos nós de novo. É sempre assim, parece que eu vou sumir, quando do nada eu apareço de novo. É estilo William Afton. Parece que eu morri, mas de repente I always come back novamente. Vamos lá. Primeira luz e a segunda luz. Opa, ok. Então você piscou e Five Nights at Freddy's já tem 16 anos. Caramba. Oh, maravilha. Então você piscou e Five Nights at Freddy's tem 16 anos. Caramba, Scott, você tá velho. Eu não acredito que eu vou fazer isso, mas... Talk, guys, beleza? Aqui é o Não, pera. Eu não sou o Cássio. O Cássio é o Cássio. Eu sou o Bruno. Corta. Talk, guys, beleza? Aqui é o Bruno, o apresentador do canal Lockmis TV. E sim, Cássio, isso foi uma singela homenagem pra você, porque você é tão fã de FNAF quanto eu. Se você tá vendo esse vídeo, eu acho que você é fã de Five Nights at Freddy's, né? Então, você já viu meu vídeo, esse em específico, sobre ser fã de FNAF em 2025? Porque eu virei fã de FNAF na virada de 2024 para 2025, mas eu acho que foi em 2025 mesmo. Ou seja, faz mais ou menos um ano que eu virei fã mesmo de FNAF. E é de se esperar que eu devo ter ficado meio confuso. Aí eu pensei, eu não fiz vídeo ano passado dos 15 anos de FNAF e nem dos 10 anos de Undertale, outra coisa que eu me culpo muito. Aí, bem, se eu não fiz vídeo dos 15 anos, eu vou fazer dos 16. Aí eu pensei, o que eu poderia fazer de especial? Aí eu pensei muito e nenhuma das ideias me agradou muito. A primeira foi fazer um vídeo falando como eu conheci e como eu virei fã de FNAF. Mas eu já tinha explicado isso nesse meu vídeo, inclusive vai assistir ele. Apesar dele ter algumas coisas que eu mudaria, ainda é um vídeo bem legal, eu considero um dos meus vídeos mais bem explicados. Apesar de eu ter ficado meio coagido a simplesmente recontar aquela história com mais detalhes, ainda não me era atrativo bastante. Aí eu pensei em fazer uma análise dos livros de FNAF, mais precisamente só da primeira trilogia, que é a que eu comprei. Só que daí o empecilho é outro. Eu não terminei nenhum dos 3 livros, eu comecei o primeiro e não acabei ele. Então eu não acho que daria muito certo uma review sobre os primeiros capítulos do primeiro livro, a não ser que eu fizesse uma saga, tipo... Eu não lembro como é que chama, mas é aqueles vídeos de pessoas lendo o livro e comentando conforme vão avançando. Mas aí eu pensei que eu sou uma pessoa que lê bastante, mas o ritmo é muito lento. Eu demoro muito para ler livro. Então, tipo, ia demorar muito, ia passar dos 16 anos. E eu queria um especial de 16 anos de FNAF. Aí eu pensei em fazer o seguinte: eu sou um fã recente de FNAF. E eu vivi a bagunça que é virar fã de FNAF recentemente. Moto. Caramba. Complicado, a rua tá em silêncio. A gente liga a câmera e as motos da vizinhança inteira decidem passar pela mesma rua. O que eu quis fazer? Eu cravei a minha terceira ideia. Meu especial de 16 anos de FNAF é como virar fã de FNAF em 2026. Esse vídeo aqui serve basicamente
para os novos fãs ou pessoas que começaram a se interessar pelo universo, quem sabe pelos filmes, ou porque tem algum amigo que é muito fã. Esse vídeo é pra você, meu caro, que quer conhecer mais, mas está perdido em meio à bagunça que é conhecer hoje em dia esse universo. Mas antes de eu te mostrar como conhecer da maneira certa, sem ficar maluquinho das cabeças, o melhor universo de mascote horror de todos, eu peço que você dê o like, se inscreva no canal, compartilhe para alguém que você conhece que é fã de FNAF, ou melhor, alguém que você quer que conheça FNAF ou está começando a conhecer FNAF. Eu acho que esse é o melhor jeito de você me ajudar e ajudar esse seu amigo que está começando a conhecer ou que você gostaria que conhecesse. Você não tem noção de como estaria me ajudando, porque o canal está voltando de uma pausa que eu dei de quase 3 meses. Ok, mendigagem de youtuber feita, vamos pro vídeo. Vamos começar com o seguinte, eu não diria que tem uma maneira certa de conhecer esse universo, mas tem alguns modos mais fáceis. O principal modo mais fácil são pelos filmes. Filmes esses com diversos defeitos. Eu penso em fazer um vídeo só sobre o primeiro e o segundo filme separadamente. Se vocês acham essa uma boa ideia, comentem aqui se eu devia fazer um vídeo falando dos filmes de FNAF e porque eu amo e odeio eles ao mesmo tempo. Mas se por um lado assistir filme é um dos meios mais fáceis, também tem alguns problemas. Para começar, o filme não se conecta com os jogos, é um universo à parte. Para quem manja de DC e Marvel sabe bem do que eu tô falando. Multiverso! Segundo, que o roteiro dos dois filmes não é lá grande coisa, então você pode acabar vendo os filmes e achar que FNAF é aquilo, e achar também que o roteiro não é tão bom assim. Você pode ver o filme, ver que o roteiro não é tão bom assim e achar que FNAF é aquilo quando não é. O roteiro é bem melhor. Apesar de algumas decisões questionáveis, não é, Sr. Scott Calton? Então, o que eu recomendo? Para começar, se você é fã de jogos, jogue os jogos. Se você é fã de jogos, mas não de jogos de terror, dá uma chance. Eu mesmo não consigo jogar FNAF. Nenhum FNAF. Sem zoeira. Eu penso em trazer gameplays aqui para esse canal. Vocês apoiam gameplays aqui? Porque eu acho que seriam vídeos legais. Mas gameplay de FNAF, meu amigo, eu não consigo jogar FNAF. É uma tensão muito grande. Mas ainda assim, mesmo para quem não consegue jogar jogos de terror assim como eu recomendaria você dar uma chance. Eu mesmo joguei, mas faz muito tempo, justamente porque eu não consigo jogar jogo de terror. O terceiro, e o que eu considero o melhor modo de você aprender sobre FNAF, é aqui. Não aqui no canal. Apesar que aqui tem alguns vídeos que podem sim te ajudar. Mas no YouTube em geral. A comunidade de FNAF aqui dentro do YouTube é assustadoramente gigante. Se FNAF a franquia em si tivesse 1/3 talvez da quantidade de dinheiro que todas as visualizações de todos os canais que falam de FNAF têm, FNAF ia ser o jogo mais bem sucedido de todos os tempos. E para quem está assistindo até agora, que é um fã recente e viu eu mostrando esse box aqui, já deve estar pensando: Bruno, mas e os livros? Então, dependendo para quem você pergunta a respeito dos livros, você vai ter uma enxurrada de respostas e nenhuma delas vai ser exatamente igual entre si. Mas pode ter certeza que boa parte da fandom não gosta dos livros, e eu até consigo entender um pouco do porquê. Para você que está começando assim como eu não recomendaria os livros agora. Fica só nos jogos, nos filmes e nos canais do YouTube, por enquanto pelo menos. Assim que você tiver uma bagagem, aí sim, aí, pô,
recomendo bastante. Eu sou um dos que gosta dos livros, mas talvez a maioria dos fãs vai dizer que os livros são uma porcaria. O que é uma grande de uma generalização, é assim que se fala. Porque os livros de FNAF são altos e baixos muito grandes entre si. Porque os principais livros de FNAF são os Fazbear Frights. São 12 livros, se eu não me engano, cada um tem 3 contos, e o objetivo dessa série é explicar coisas sobre FNAF, mas em um universo à parte dos jogos. Você usa esse universo diferente como uma espécie de dicionário. É tipo um Google, é um portal de pesquisas para o universo dos jogos. Mas, apesar de tudo, nem todos os contos são de fato importantes ou explicam muitas coisas. Tem uma imagem que eu achei no Google que eu vou deixar aqui. Vocês estão vendo ela agora? Ela meio que categoriza os contos mais importantes dos que não tem tanta importância. Eu concordo em partes com essa imagem, principalmente quando ela fala dos livros mais importantes. Na verdade, ela separa em contos, os contos mais importantes. Mas ainda assim, os contos que ela fala que não são importantes, alguns deles não são tão importantes, mas a narrativa dos contos é muito boa. Então tem alguns que não são importantes para a franquia em si, mas como história, como um conto de terror fechado, é muito maneiro. A segunda série de FNAF em livros que temos é Tales from the Pizzaplex, que eram canônicos, eram para explicar coisas do Mimic, o animatrônico mais controverso talvez de FNAF, e também explicar um pouco mais do Mega Pizzaplex, que é a pizzaria do Security Breach, mas foi descanonizado, não é mais canônico, assim como o jogo FNAF AR, que não existe mais. Agora, os livros que você pode de fato mais falar com certeza que são completamente canônicos, pelo menos na maioria, são os livros interativos, como o The Week Before, ou A Semana Anterior, o Return to the Pit e os dois outros que eu não me lembro o nome, e que são bem ruinzinhos, aqueles dois ali. Na verdade, eles são tão relevantes quanto canônicos, ou seja, 0. Esses são os que mais se tem certeza de serem canônicos, principalmente o The Week Before. São livros interativos, ou seja, é como se você tivesse lendo, mas numa gameplay. É uma gameplay só que literária, tanto que você pode ser atacado pelos animatrônicos e ganhar um game over. Aí você tem que pular certas quantidades de páginas e você toma decisões, é quase um RPG. Para finalizar, temos a trilogia de FNAF, com Olhos Prateados, Os Distorcidos e A Última Porta. Esses foram os primeiros livros de FNAF. Eles são um universo à parte, coisa que o Scott Cawthon ficou muito famoso em fazer. Não gostaram de algo? Universo paralelo. Quero explicar algo? Universo paralelo. Nunca é o universo dos jogos. Esses livros são muito legais. Meu favorito por enquanto é o primeiro, porque é o único que eu li, e eu tô gostando muito de ler. De fato, são os primeiros livros de FNAF que eu tô lendo de verdade. Os outros eu sei a história de alguns, outros eu sei a premissa, mas me faltam os detalhes, porque são muitos livros. Agora, os livros são super necessários? Eu diria que não. Para mim, os livros não são intrínsecos para você entender. Os jogos e os canais do YouTube, principalmente o canal do grande Toy Fred, o Core, são os melhores canais para se conhecer Five Nights at Freddy's hoje em dia, fora os jogos. Mas eu tenho que admitir que eu tô cogitando fazer uma parte 2 desse vídeo, porque, sério, olha há quanto tempo você tá aqui.
esse vídeo tá muito grande. E hoje em dia, com a geração de TikTok, se um vídeo passa de 6 minutos, já é um podcast para as pessoas. Então, eu vou parar o vídeo por aqui. Apresentei várias maneiras que eu acho muito favorável de você conhecer FNAF. Acho que é um modo que não vai te deixar extremamente confuso. E eu recomendo que você faça o que eu falei. Além de dar uma chance para os jogos, mesmo com você não gostando tanto de jogos, e principalmente mesmo que você não goste tanto de jogos de terror como eu, joga os jogos. Jogue os jogos. Vocês não vão se arrepender da experiência. A experiência vocês não vão se arrepender. Agora, de ter clicado no play e tomar vários sustos é relativo. Veja os filmes e principalmente os canais no YouTube. Vocês não vão se arrepender. Enfim, é isso. Se vocês quiserem uma parte 2 comigo apresentando outras maneiras ou até falando de outras coisas sobre FNAF que os fãs recentes podem estar se perguntando, comentem aqui. Por favor, eu peço que vocês comentem, porque sem o comentário eu não vou saber se vocês estão querendo. Então, sem o comentário, sem a parte 2. E eu não vou ser daqueles que esperam o outro aniversário. Esse vídeo aqui vai sair no aniversário, mas a parte 2, se vocês pedirem, sai depois. Eu não vou ser esse tipo de pessoa. Enfim, o vídeo tá muito grande, eu vou parar ele por aqui. Então é isso, se você gostou, dá o like novamente, eu peço, se inscreva no canal. O canal tá voltando da pausa, como eu te disse. E compartilhe esse vídeo com quem não conhece, você gostaria que conhecesse, ou que está recém conhecendo Five Nights at Freddy's. E eu vou deixar uma coisa aqui, uma ideia que eu tenho para um vídeo, e que ao mesmo tempo é uma pergunta que eu quero que vocês deixem nos comentários a sua resposta. Michael Afton é um herói, um anti-herói, ou simplesmente um personagem injustiçado? Comenta aqui a sua opinião, porque se isso repercutir, eu tiro do papel esse vídeo que eu já tinha planejado.